Efésios 5, 1 a 20, Paulo assumiu uma postura firme contra o pecado, especialmente a imoralidade sexual e a linguagem grosseira. Ele não estava disposto a aceitar comportamento imoral na igreja. Ele chamou os efésios a exibir alto padrão de conduta e a abraçar a sua identidade como filhos amados de Deus e como santos. Acreditava que quando os cristãos fazem isso, a luz brilha na escuridão, atraindo os incrédulos do estilo de vida autodestrutivo para a graça e a verdade. Paulo imaginou a igreja impulsionada por um compromisso renovado de viver como filhos da luz, enquanto aguarda o retorno de Cristo e abençoada pela presença dele, reunindo-se para adorar. Motivados por seu status de filhos amados de Deus e pelo amor de Cristo por eles, e cheios do Espírito, sua adoração compartilhada caracteriza-se pela energia e alegria enquanto cantam em ação de graças a Cristo e ao Pai. Com um sólido entendimento das realidades celestiais, eles celebram sua esperança para o futuro, com base no que Deus faz e fará por meio de Jesus, seu Senhor. Entendida assim, a passagem se torna muito mais do que um conjunto de ordens desconectadas sobre a vida cristã. Torna-se um chamado profético sobre a identidade cristã. O compromisso, a comunidade e a adoração nos últimos dias. Um convite cheio de ternura para adquirir as pechinchas em oferta até o retorno de Cristo Jesus. Amém? Esse resumo. É um pacote completo. A adoração envolve... É um pacote completo. Porque, na verdade, se nós olharmos para aquilo que é o estilo de adoração que nós temos, nós vamos entender que há uma necessidade urgente de uma reforma, um reavivamento. Precisamos ser humildes em reconhecer que o estilo de adoração que nós temos, muitas das vezes, é mais para agradar o eu e não a glorificar a Deus. Porque até mesmo os programas, quando são traçados e são elaborados, muitas das vezes vão de acordo com os gostos daquele conselho que está a elaborar, né? Daquele grupo de pessoas que está a elaborar. E ao fazermos isso, a lição nos ensinou que estamos a deixar de adorar a Deus no espírito e na verdade. Estamos assim então a fazer um tipo de adoração na carne. Agora, se nós olharmos para aquilo que foi a essência da lição, a lição falou muito do valor que cada um como cristãos tem. Né? Falou muito do valor que cada um como cristãos tem e que precisamos entender que somos uma joia rara aos pés de Cristo. Quando nós terminamos os estudos da lição, precisamos agradecer muito a Deus pelos aproveitamentos e lições práticas obtidas em cada estudo da lição da semana, focalizando-se principalmente em viver uma vida de sabedoria para que nós, de acordo com o pedido do apóstolo Paulo na igreja primitiva, entendamos que o real desejo do apóstolo Paulo e das Sagradas Escrituras, nesse caso, é moldar-nos para sermos semelhantes a Cristo. Precisamos de ser semelhantes a Cristo. E Deus quer que saibamos que a vida espiritual é de grande valor e por isso é que nos orienta hoje através da carta de Paulo aos Efésios com a finalidade de ensiná-los a valorizar os dons que cada um de nós tem e os dons que Deus mesmo também nos concedeu e que a conduta cristã e a verdadeira adoração, louvor ao Senhor nosso Deus, sejam todos eles voltados no espírito de adoração que Deus mesmo nos pede. Aqui ainda o autor nos diz que ainda nós aprendemos a viver como filhos da luz,
fugindo do pecado e das várias práticas que podem nos transformar em filhos da desobediência. Porque quando nós somos filhos da desobediência, estamos a atrair as consequências da desobediência. E as consequências estão lá escritas. É que Deus não é culpado, por exemplo, de eu receber, infelizmente, o castigo que o pecado é merecido. E numa das lições, creio que na lição de terça-feira, quando estávamos aqui com a obreira Filipa, ela disse que Deus não quer destruir o pecador, não. Deus precisa destruir o pecado. Só que, infelizmente, estamos tão agarrados no pecado que seremos destruídos com o pecado. Porque o inferno não foi preparado para os homens. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas, infelizmente, muitos de nós, com as nossas próprias ações, estamos acompanhando Satanás naquilo que foi preparado para ele desde o princípio. Por isso é que o apóstolo Paulo fez um conjunto de exortações para a igreja aproveitar os bons momentos e as oportunidades que Deus nos dá, procurando viver com sabedoria e aproveitar o tempo que nos resta neste mundo. Quando ele falou de aproveitando pechinchas, né? Aproveitando tudo para fazermos a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Claro que nós lemos aqui Eclesiastes 12, 13, 14, e porque se nós não fazermos aquilo que é a vontade de Deus, no versículo 14 de Eclesiastes diz que Deus há de trazer todas as obras que nós temos feitos à superfície, quer sejam boas ou quer sejam más. E por fim, nós aprendemos sobre a verdadeira adoração que nos salva e que nos eleva até Deus, e Ele comunica-nos no seu Espírito e nos santifica na sua promessa. Tanto é que o louvor e a adoração de coração sincero é a grande necessidade nesse tempo da imoralidade, da idolatria em que o mundo vive. Foi aqui apresentado aqui questões de músicas que excitam muito o corpo, músicas que apelam para a desobediência civil, né? Porque até a desobediência contra o Estado também é pecado. E hoje está na moda, fazemos um monte de manifestação até com aquilo que é certo. O Estado já não pode fazer mais nada, tudo está errado. E tudo suscita manifestação. Então, a desobediência civil, a desobediência espiritual, a desobediência social, tudo contribui para a desobediência a Deus. Deus não está buscando adoração. Ele já tem muita adoração. Deus criou muitos mundos. Deus criou muitos anjos. Se Ele quisesse simplesmente adoração, Deus já tem adoração. Tem os anjos, tem os mundos não caídos, arcanjos, querubins, serafins, muitos. Eles louvam sem parar a Deus, mas a Bíblia diz que Deus está buscando adoradores. Não está buscando adoração, está buscando quê? Adoradores. Adoradores por quê? Porque realmente o que Deus quer, afinal de contas, é que nós nos tornemos pessoas semelhantes a eles, que acima de tudo têm prazer em se deleitar na sua própria vontade, que é na lei de Deus. Por isso é que quando nós gravitamos na órbita de viver de acordo à luz, nós vamos compreender que não somos chamados a condenar os nossos irmãos, Nem um bocado. mas a condenar as obras das trevas que ainda são praticadas por meio da prática das obras da luz. Porque quando dentro de uma casa ou dentro de uma igreja eu vivo diferente do padrão normal ou do padrão popular, então as minhas obras começam a condenar esse padrão espúrio. E é resplandecer. Jesus Cristo nos faz menção de que nós somos a luz do mundo que brilha entre os homens. Precisamos brilhar, e ao brilhar é viver de acordo com aquilo que está escrito. Porque realmente, se a questão é a adoração, quando nós olhamos para Apocalipse 14, versos 6, 7, 8, 9, nós vamos compreender mesmo que a problemática é a adoração. Ou adorar a Deus, ou adorar a besta. Porque realmente, quando a gente adora a Deus com sinceridade, o nosso eu morre. E somos selados por Deus.
Mas também quando nós adoramos a besta, o nosso eu cada vez mais cresce ao ponto de nós recebermos a marca da besta. Porque muitos estão assim, pensando que talvez vão conseguir alcançar o selo de Deus vivendo do seu próprio jeito. E Paulo aqui, a posição dele é mesmo contra o pecado. E como cristãos hoje, a nossa posição dentro da igreja, não importa se é família, se é irmão, a posição não é contra o irmão, é contra o pecado que o irmão pratica. A minha posição também, talvez individualmente, vai ser contra mim mesmo, até um certo sentido, e contra o que eu pratico. E por isso, Manuel, que tem um capítulo aí no livro Testemunho para a Igreja, ou Serviço para a Igreja, não sei, é mesmo esse. É o capítulo onde a irmã White fala sobre defeitos e autocrítica. E ela apela muito para que a gente não se apegue em criticar os defeitos dos outros, mas que a gente exercite a autocrítica, que é olhar para mim, perceber até que ponto eu estou se distanciando de Deus por certas práticas. E eu a cada dia condenar essas práticas que eu ainda estou imbuído por meio da luz das Escrituras. Por isso é que quando você vai para as Escrituras, ou você decide praticar aquilo que está escrito, ou você terá uma mente perturbada. De estar a encontrar versos que vão te dizer assim, olha, se você continuar a fornicar, você não vai ir no céu. E isso você fica, ou você abandona a Bíblia, deixa de estudar a Bíblia, ou você continua a estudar e fica perturbado, ou você continua a estudar e decide viver aquilo que está escrito. E é algo muito profundo e que realmente não sei o que é que mais acrescentaríamos na fala do nosso Mano York. Estamos no resumo. Testemunhos seleto, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 96 a 98. O próprio capítulo fala mesmo da autocrítica. Autocrítica, sim. Então, nós precisamos aqui adicionar uma questão que está no nossa alta vocação, página 254. Porque o texto que citou está em Efésios 5:11, né? E não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, porém revogai-as, denunciá-las ou condenai-as, né? É condenar o mal, condenar o pecado, e isso está dentro dos padrões de Deus. Não que eu que estou a ver seja mais santo e mais elevado do que o meu irmão que está errado. Porque Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra o nosso próximo, mas sim contra o pecado. Ela diz que o cristão deve retirar-se da companhia daqueles que são um laço para a sua alma. Só que nós não precisamos entender isso como sendo a Igreja de Deus, porque a Igreja de Deus é para ser ajudada. E a Igreja de Deus não é uma congregação de santos, é uma congregação de pecadores. Pecadores que precisam da graça de Cristo. E quando entrais em contato com pessoas que não podeis elevar a uma atmosfera pura e santa, porque seus gostos morais se acham todo pervertido, cumpre-vos esquivar-se-vos a sua companhia. Pessoas dessa classe têm geralmente vontade forte de um temperamento positivo e, quando sob influência do inimigo de Deus, tornam-se instrumentos eficazes em levar pessoas dos caminhos da justiça para aqueles que são falsos e perigosos. Então esse é o problema. As más companhias corrompem os bons costumes. Mas de qualquer jeito, aqui essa nota está a nos dizer que devemos nos abster da igreja, porque a igreja nós encontramos a imoralidade, encontramos imorais, os pervertidos, enfim, porque nós todos éramos assim antes de conhecermos a graça de Cristo. E ainda continuamos com estes pecados, só que agora o que é que acontece? Muitos dos nossos pecados são ocultos diante da sociedade, porque nós precisamos mostrar, nós achamos que precisamos mostrar um bom testemunho às pessoas. Então ocultamos aquilo que são os nossos erros. Mas de qualquer das formas, precisamos insistir em viver com aqueles que insistem em viver uma vida depravada. Tudo o que precisamos fazer é dobrar o joelho e orar muito e ajudarmos as pessoas a encontrarem o caminho de Cristo. Até porque o livro Caminho a Cristo há um dos capítulos que o título é a oração.
A oração é um dos caminhos a nós chegarmos a Cristo. Não que faça a oração descer Deus até nós, mas eleva-nos até Ele, diz a serva do Senhor. Então, é isso que nós precisamos como igreja, aprender que acima de tudo precisamos nos despir da velha natureza. E se tivéssemos que fazer aqui um resumo total da lição, era só lermos o capítulo 5 até o versículo 20 do livro de Efésios. É só porque aqui tem todas as instruções que Paulo traz para nós. Apesar de que isso foram divididos por temas, mas aí vamos encontrar toda a instrução que o apóstolo Paulo traz para nós. Mas acima de tudo é sermos semelhantes a Cristo. Ser cristão devoto, ser reformador, ser alguém entregue na obra de Cristo, ser um obreiro leigo, não quer dizer ser semelhante a ti mesmo. É ser semelhante a Cristo. E saber o que Cristo mais fazia, meus irmãos? O que mais Cristo fazia era juntar todas as classes. Os que se acham santos, os que se acham pecadores, todos aqueles serem juntos, porque todos somos o corpo de Cristo. Para que todos encontremos um equilíbrio em Cristo. E esse equilíbrio é mesmo Cristo. Não existe mais um outro equilíbrio senão Cristo. Por isso é que Cristo, quando houve a oração do publicano e do fariseu no templo, ele pergunta aos discípulos qual deles saiu mais vivificado dessa oração. E todos disseram que é o publicano, porque ele reconheceu a sua pequenez diante de Deus. Já o fariseu, pelo facto de ser o tal devoto que jejua, que ora, o que se consagra, e hoje em dia tem um termo pejorativo que se usa, né? O tal que vai na montanha. Então, nós pensamos que ele pensava que era o mais santo e que devia estar separado dos outros, não devia se juntar à obra. Mas não foi para isso que Deus nos separou. E se ele acha que se tornou santo em Cristo Jesus, então não foi para isso que Deus lhe tornou. Deus lhe tornou santo para a sua santidade contaminar os outros também. Agora, você que já alcançou isso, senta aqui e nos ensina como alcançar isso. E aí todos estaremos caminhando para um propósito, porque o cristianismo não é rivalidade, mas sim irmandade. Então, o arrependimento, a oportunidade de arrependimento é para todos. Todo mundo é chamado ao arrependimento. A oportunidade de salvação é para todos. Todo mundo é chamado à salvação. Mas, repare, por mais que haja oportunidade para todos de arrependimento e salvação, mas nem todos vão se arrepender e nem todos serão salvos. E infelizmente, por causa da escolha de não se arrepender, não será salvo. Amém. Amém. E eu fiquei assim dentro desses 7 minutos que nos falta, Mano, meditando aqui nessa questão que o autor traz. Eu achei interessante. Ele diz assim, e vamos parar só no onde está escrito cristão. Entendida assim, a passagem se torna muito mais do que um conjunto de ordens sobre a vida cristã. Torna-se um chamado profético sobre a identidade cristã. Um chamado profético. O compromisso, a continuidade da adoração dos últimos dias. Está a dizer um convite cheio de ternura. É um convite de amor. Quando Deus diz assim, não ameis o mundo nem as coisas que nele há. Deus não está a dizer assim que eu não gosto que o cristão se divirta. Ele gosta, sim. Mas qual deve ser o tipo de diversão do cristão? Qual deve ser o tipo de diversão do cristianismo? Então Deus aqui está nos apresentando um modelo de vida, um padrão de vida. O autor está nos dizer, esse é o padrão, o modelo de vida. Só que esse modelo de vida não passa por estar só na igreja. Passa por termos um discurso cheio do Espírito, fazermos as coisas moldados com o Espírito Santo e fazermos com paciência, mansidão, longanimidade, porque depois, se nós formos em Gálatas, capítulo 5, onde nós já estávamos, capítulo 5, versos 19, os versos subsequentes, ele agora nos apresenta quais são os frutos do Espírito, não é isso? Ele agora nos apresenta quais são os frutos do Espírito. Então, são esses que nós devemos nos apossar deles para que possamos viver de acordo à vontade de Deus. Né? Estávamos aqui no versículo 19, que são as obras da carne. Ao invés disso, versos 22.
Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra estas coisas, disse o apóstolo Paulo, não existe lei. Não é preciso Deus chegar e te dizer assim, não matarás, porque você já sabe que matar está errado. E a guarda da lei é a demonstração mais clara de que aceitamos a salvação em Cristo Jesus. Sabem, nós nos encontramos num tempo profético em que estamos diante de uma expiação que o nosso Mestre está fazendo no lugar santíssimo do santuário celeste. E quando isso acontecia lá no antigo Israel, o povo era chamado a abandonar todas as coisas seculares, a entrar num dia, num tempo, num momento de jejum, a afligir as almas, a abandonar tudo aquilo que impediria da purificação que estava sendo no santuário terrestre, não abrangir então aquilo que é a vida do pecador. E nos últimos dias nós nos encontramos nessa vertente. Estamos a ser apelados a abandonarmos os nossos pecados, a abandonarmos aquilo que não agrada a Deus, para que então possamos ser justificados pela justiça de Cristo diante mesmo da fé em Cristo Jesus. E a nossa serva do Senhor, a nossa irmã Ellen G. White, quando pergunta sobre o que é justificação pela fé, ela responde: é Deus lançando a glória do homem no pó, fazendo no homem aquilo que o homem não consegue fazer. É preciso que a gente se permita isso, para que então a purificação que Jesus está fazendo possa abranger as nossas vidas e possamos então escapar da penalidade, da condenação do pecado, que é a morte eterna, para que possamos então alcançar a salvação. Aproveitar o tempo devidamente é um ato de sabedoria. E esse ato de sabedoria nós só poderemos encontrar numa comunhão profunda com Cristo Jesus. Gálatas 6, versos 7, Deus diz assim, que de Deus não se zomba, ninguém se engana, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, isso mesmo ela colherá. Todos os conselhos que estão sendo passados não é porque a Igreja Adventista quer que você seja assim. Não é porque a Igreja quer que você seja assim, não. É porque Deus pede que você seja assim, que nós sejamos assim. Que esse é o dever de todo cristão, que devemos pautar a cada dia, fazendo um exame, um autoexame daquilo que tem sido as nossas obras. Se vivemos na carne, com as paixões da carne, ou se vivemos no Espírito, com as paixões do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus, por favor, guarde as tuas palavras nos nossos corações por meio do Espírito Santo, para que não pequemos contra ti. Nos ajude, em nome de Jesus, a alcançar o reino do céu. Pela fé, oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.